Olá, ouvintes! Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do O Que Eu Faço, o seu podcast preferido sobre finanças e investimentos. Eu sou Fernando Nakagawa e, como sempre, estou acompanhado da queridíssima Luciana Barreto. Olá, Lu, tudo bem? Oi, Naka, tudo certo? Naka, para apresentar o tema de hoje para os ouvintes, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Quando a gente fala em investimentos seguros, mas muito seguros mesmo, em qual tipo de investimento você pensa? Olha, Lu, de imediato, eu acho inevitável pensar nos títulos públicos. Boatos que os governos são os melhores pagadores que existem, sempre a gente ouve por aí. Estou de acordo com você, Naka. Agora, se aqui no Brasil os títulos públicos já são considerados investimentos seguros, imagina na maior potência do mundo, hein? São sobre eles que a gente vai falar hoje, os famosos treasuries americanos. É isso aí. Os treasuries nada mais são do que os títulos públicos emitidos pelos Estados Unidos, como se fossem os títulos do Tesouro Direto aqui do Brasil e outros que a gente tem por aí. E especialmente nesse momento, o assunto vai render muito pano para manga, né, Naka? Para quem não sabe, os treasuries estão vivendo um momento de altíssima demanda nos Estados Unidos e isso pode influenciar até no preço do dólar por aqui. Mas antes de explicar melhor essa história, eu chamo o Fernando Radba, que é estrategista de pessoa física da Santander Corretora, para se juntar ao nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Que Eu Faço, Fernando. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Para começar a nossa conversa e o ouvinte entender exatamente onde ele entra nessa história, me responda uma coisa. Nós brasileiros, meu xará, Fernando, a gente pode investir nos treasuries? Não há um instrumento simples para a gente investir em treasuries. Eu acho que talvez mais importante que isso é pensar, você brasileiro, por que você quer ter um investimento em outro país, em outra moeda, com outros tipos de variações e riscos? Então, esse ponto é um ponto que o investidor precisa pensar. Eu acho que a coisa mais parecida para ele investir no Brasil, quando ele está querendo um investimento ligado à moeda estrangeira, seria os fundos cambiais, que existem vários no mercado brasileiro. Mas investir diretamente na Treasuries, como nós investimos no nosso Tesouro Direto, não é fácil para o investidor comum. Só por curiosidade, nos Estados Unidos tem o Treasury Direct, que é exatamente o mesmo modelo nosso para os investidores pessoa física lá. Mas para um brasileiro investir na Treasury diretamente é um pouco mais complicado. Mas digamos que seja possível, numa tradução simples, inclusive, o Tesouro Direto, eu quero investir. Nos Estados Unidos está acontecendo mais ou menos o que nós vivemos aqui no Brasil. Os juros futuros subindo e, com isso, a expectativa de alta também na taxa básica de juros. Que impacto isso tem para quem investe na Bolsa de Valores, tanto lá fora quanto aqui no Brasil? Acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de taxa de juros e títulos de renda fixa, é sempre lembrar que existe uma relação inversa entre o preço do título e a taxa de juros. Quanto maior a taxa, menor o preço. Quanto maior o preço, menor a taxa. E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam a alta das treasuries, querendo dizer a alta da taxa de juros das treasuries. Na realidade, as treasuries caíram. Quando os juros das treasuries sobem, elas caem de preço, elas não sobem de preço. Então, primeiro é ter em mente essa relação inversa. Normalmente, nós falamos de títulos de renda fixa usando a taxa de juros e falando dos títulos de renda variável usando o preço. Então, para evitar essa confusão, é importante ter isso em mente. Agora, indo diretamente à sua pergunta, qual é o impacto disso para a Bolsa brasileira? Primeiro ponto é que as treasuries são consideradas mundialmente como ativo livre de risco. Todo mundo olha as treasuries como ativo livre de risco. Então, se elas estão subindo, se elas estão com rendimento mais alto, o ativo que não tem risco está com rendimento mais alto, todos os demais ativos no mundo deveriam ter um rendimento mais alto. E aí, volta àquela relação que eu falei no início. Para algo que já foi emitido aumentar o seu rendimento, a maneira que existe disso na matemática, ele caiu o preço.
Então, há uma queda do preço das ações, há uma queda no preço dos títulos de renda fixa de outros países, para eles aumentarem o seu rendimento de forma ao que está acontecendo nas Treasuries. Então, esse é o primeiro impacto. As Treasuries subindo, o portfólio de ativos mundiais sofrem de alguma maneira. O segundo ponto que eu acho que importante, a maneira clássica de você avaliar uma ação é descontar o fluxo de caixa. Frase feia para algo simples, ver quanto que a empresa vai ter de caixa daqui até o infinito e trazer para o dia de hoje. Quando você trazer para o dia de hoje, significa aplicar uma taxa de juros e descontar no tempo, né? Então, quando a taxa de juros livre de risco, que compõe essa taxa de desconto, aumenta, todos os fluxos são trazidos e são divididos por um valor maior. Logo, eles se tornam menores no dia de hoje. E aí, adicionando, quando o mercado está olhando empresas que os resultados são muito distantes, não são atuais, dando exemplo, uma empresa como a Tesla, que os resultados grandes vão ser daqui no futuro, tudo que você traz a valor presente acaba ela sofrendo mais do que uma empresa que ela já tem resultados maiores no presente, porque esse desconto é maior. Em suma, respondendo de forma curta a pergunta agora, ao mexer na taxa livre de risco, todos os ativos são afetados. E aí você tem essa influência na Bolsa de Valores brasileira. Para os investimentos em renda fixa, como os títulos públicos, a tendência acaba sendo diretamente inversa, certo? E é por isso que os treasuries estão fazendo tanto sucesso lá fora? Na realidade, não. Eles estão caindo de preço e estão subindo a taxa de juros. O que está acontecendo os preços deles estão caindo. Quando os preços dele caem, significa assim, quem comprar naquele dia vai ter um rendimento mais alto. O efeito é exatamente igual ao da Bolsa. Assim. O que está subindo nas Treasuries é sua taxa de juros. E as próximas emissões vão ter uma taxa de juros maior. Mas o preço dela, quem estava investido nesse título, ele perdeu dinheiro. Porque quando você investe em CDI, Selic, todo dia o rendimento do título é automaticamente ajustado pela CDI e pelo Selic. Então, você não tem variação de preço por causa disso. Ele é o que, no jargão das pessoas que mexem com renda fixa, é um título flutuante, que a taxa de juros flutua a todo momento. Então, o preço não precisa flutuar. As Treasuries, ao contrário, são títulos pré-fixados. Então, se eu comprei o título que ia render 1% e agora ele está rendendo 1,5%, a única maneira do meu título voltar a render 1,5% é ele cair de preço. Ele não é ajustado automaticamente. Não existe uma regra do governo que fala a partir de amanhã o Fernando recebe 1,5% dali em diante. Não, ele não é um floater. Ele é uma taxa pré-fixada sujeita à variação dos juros como os outros títulos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Os títulos, os treasuries, estão mais baratos agora nesse momento, portanto, mais atrativos. E por que essa alta procura pelos treasuries americanos afeta tanto o dólar? Acho que são dois motivos. O primeiro motivo é que quando o mercado fica com medo por qualquer situação, há um medo, uma aversão a risco, as pessoas buscam os ativos livres de risco e vão para, em geral, os Estados Unidos, é o que chamam voo para qualidade, né? Os ativos vão para os Estados Unidos e as pessoas procuram ficar mais na renda fixa. Esse é o primeiro efeito. O segundo, por que isso afeta o dólar? Porque se o título livre de risco está pagando mais agora, outros ativos, como ativos do Tesouro no Brasil, Bolsa Brasileira, Bolsa em outros lugares do mundo, títulos de governos de outros países, as pessoas vendem esses títulos, pegam aquele dinheiro em moeda local, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, os reais, compra dólares para mandar para fora. Então, ele afeta o dólar pelo efeito direto de fuga de capitais do Brasil. Uma outra maneira de você ver isso é notar que se eu consigo comprar um título
dos Estados Unidos em dólar e ter um rendimento específico, se eu pegar esses dólares, investir no Brasil e num ativo de risco parecido, eu deveria ter o mesmo resultado. Então, a variável aí que ajusta essa sua escolha, assim, vou comprar um carro nos Estados Unidos, um carro no Brasil, vou comprar um Big Mac nos Estados Unidos, um Big Mac no Brasil, é exatamente a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é que faz com que você chegue e fale, eu posso comprar um sanduíche nos Estados Unidos, custa 3. Eu posso comprar um sanduíche no Brasil, custa 15 na moeda dele. 15 dividido por 3 dá 5. Logo, o câmbio entre o real e o dólar é 5. Grosseiramente falando, o câmbio ele é a variável que ajusta para você ser, de certa maneira, indiferente entre as duas aplicações, entre as duas decisões de consumo, etc. Então, voltando aqui ao exemplo da Treasury, ao ter demanda por títulos do Tesouro Americano, ou porque as pessoas veem riscos nas outras economias por qualquer motivo, há uma saída de recursos daquela economia e uma compra de dólares. E aí, nesse ponto, os Estados Unidos têm um benefício hereditário, mas hoje em dia, que é ter a moeda de curso mundial. Ou seja, as pessoas têm uma demanda por dólares maiores do que elas têm demanda por outras moedas, porque você sabe que você troca ela facilmente em qualquer lugar, é aceita em qualquer lugar. Isso faz parte dos benefícios de você ser a potência número 1. Provavelmente, daqui a 30 anos, você vai estar me entrevistando, nós estamos bem saudáveis, e a gente vai estar falando da moeda chinesa, talvez, como por que quando acontece isso, o real se desvaloriza, o renminbi sobe, etc. Porque, importantes acabam tendo uma moeda onde a sua fuga do risco para o não risco acaba indo para ela. E meu xará, Fernando, os juros brasileiros podem ter uma alta mais acelerada por causa desse movimento recente dos Treasuries? Eu acho que a gente já prevê, o Departamento de Macroeconomia do Santander já prevê um fechamento da taxa Selic para o final do ano para perto de 4%, ou seja, a gente está em 2%. Ou seja, de hoje até o fim do ano a gente deve dobrar a taxa Selic e provavelmente na próxima reunião pelo menos um aumento de 50 pontos base, ou seja, 0,5% para 2,5%. Mas eu diria que acontece esse efeito muito mais pelas questões locais de inflação local. A gente hoje está com taxas de juros negativas praticamente no Brasil, taxas de juros reais negativas e um pouco de pressão inflacionária e riscos fiscais. Os riscos fiscais que a gente vê por causa do esforço de combate, de compensação do desaquecimento por causa da pandemia, algumas medidas que fazem que os gastos sejam mais soltos do que eles seriam antes. Então, a gente está subindo juros, eu acho que muito pelo nosso caso mesmo. Obviamente que a Treasury, tendo um rendimento mais alto, essa diferença de rendimento entre a Treasury e o real, entre a Treasury e qualquer outra moeda, pressiona também uma mudança na taxa de juros locais. Porque se ela não pressionar uma mudança na taxa de juros locais, acontece o que você falou na outra pergunta. A variável de escape é o câmbio. Você pode escolher, eu quero que o câmbio se desvalorize ou quero subir os juros e o câmbio se desvaloriza menos. São escolhas da autoridade monetária. No Brasil, provavelmente, nós vamos subir um pouco os juros, eles devem subir, e isso deve diminuir um pouco a pressão por desvalorização do dólar também. E a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora e também ao meu xará, Fernando, do Santander. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Ajudou com certeza. Muito obrigada. E não esquece de nos acompanhar pelas nossas redes sociais lá na CNN, tá? Um abraço!